Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devair. Eu vou responder uma pergunta que me fazem muito lá no WhatsApp. Aqui no YouTube não me fizeram, mas no WhatsApp fazem muito, no Facebook também. A respeito do autor N.T. Wright, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil e pela Paulus, se não me engano. Tem um monte de livros dele, já deve ter 100 livros do N.T. Wright. Não sei se tem 100 livros, mas tem muito livro dele. Aliás, eu nem sei como é que esses caras escrevem tanto, né? Tipo, em um ano aparece 60 livros do mesmo autor. Será que eles compram os autores? Fala, escreve aí pra mim, eu vou assinar e a gente publica. Cara, não é possível. Como é que os caras escrevem tanta coisa, né? Mas eu acho que é material bem antigo, eles vão publicando agora. Mas enfim, por que eu não indico? Vamos lá, as explicações mais óbvias, né? As mais óbvias primeiro, não tem nada aberto aqui, eu vou ler um pouco de história pra vocês. Tem os argumentos ali também, mas é coisa simples. Primeiro motivo, o canal Palavras em Chamas é um canal de teologia reformada, né? E eu sou uma das piores pessoas que vocês vão conhecer na vida. Por quê? Eu sou muito enjoado. Se tem uma coisa, um detalhe a respeito de um autor que eu acho que não bate com a Bíblia, né? Eu não vou indicar ele, eu não vou ler ele. Mas por quê, Devair? Por que você é tão intolerante? Eu não sou intolerante. Na verdade, eu sou seletivo, né? E eu tenho todo o direito de escolher o que eu vou indicar para vocês e o que eu vou ler. É um direito meu. Mas isso não significa que eu não leio coisas ruins, né? Eu leio coisas ruins. Eu leio, por exemplo, a gente leu lá na área de membros o livro da lei do Aleister Crowley. Foi um mago do século XX. Então, tipo, ele é bem pior do que N.T. Wright, com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas a leitura é para outro motivo, né? Quem está lá sabe para que serve. Agora, para indicar para vocês, o material tem que ser fino. Tem que ser coisa assim de... Cara, se eu achar algum problema depois, eu deleto o vídeo, para você ter ideia. Eu já deletei review no canal. Vocês não perceberam, mas tem review que depois eu percebi e falei, opa, isso aqui tá errado, eu vou deletar esse review aqui. Tem review lá de 13 mil visualizações que foi deletado. Eu preferi deletar para não atrapalhar o estudo de vocês. Então eu sou muito enjoado e a gente quer indicar material reformado, tá? Então nesse caso, por isso, né, a resposta mais óbvia é isso. E a outra resposta? A outra resposta é a respeito daquilo que o N.T. Wright ensina. Eu fiz uma consulta com alguns pastores que são conhecidos na minha área ali, né, na minha parte, no meu network, digamos assim, e eu perguntei para eles qual é o problema do N.T. Wright. E um pastor Rui, da Igreja Batista Reformada, é um pastor de muita confiança, eu confio muito nele, apesar de a gente discordar de alguns pontos, eu confio muito no pastor Rui. Ele me deu uma listinha a respeito do que o N.T. Wright ensina que nós não cremos. Então vai aparecer aqui para vocês, ó. Acompanha aí na tela, ó. N.T. Wright ensina a justificação pelas obras, ou seja, ele acha que não é justificados pela fé. Nós não somos justificados pela fé em Jesus Cristo, mas por aquilo que nós fazemos, pela nossa obediência a Deus. Nós não somos justificados pela obediência a Deus. A fé reformada vai ensinar isso de outra maneira, mas não é do jeito que a N.T. Wright ensina, tá? Para ele, nós precisamos ter boas obras para sermos justificados, ou seja, não é a fé em Jesus que justifica o homem, sim as obras. É claro, isso deve ser uma confusão entre a leitura de Tiago e Paulo. Nós já fizemos isso aqui no nosso canal, já resolvemos esse problema. Posso até fazer de novo se vocês quiserem, né? Hoje não há essa problemática mais, mas além de tudo isso, o N.T. Wright acha que Lutero, e que toda a reforma foi influenciada por isso, né? Ele acha que Lutero não entendeu as palavras do apóstolo Paulo, que eu vou mostrar para vocês que é um erro do N.T. Wright e da nova, da NPP. Eu vou usar um livro de história para provar a vocês que Lutero não errou e que ninguém errou a respeito da justificação pela fé. Tá, irmãos? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Essa é a última parte do vídeo. Além disso, o N.T. Wright acredita na possibilidade do purgatório, que é uma doutrina católica, né? E por que ele acredita nisso? O N.T. Wright, ele é bispo da Igreja Católica Anglicana. Então é óbvio que ele ia ensinar isso. Agora, o que N.T. Wright está fazendo no meio evangélico, protestante? Por ser anglicano, não é. Porque nós temos anglicanos aí que ensinam a fé reformada, né? É N.T. Wright e mais uns 2 autores que trouxeram uma ideia bem antiga, eles deram uma repaginada na ideia bem antiga e estão fazendo sucesso agora.
mas ele está aí mesmo sendo um autor católico, um anglicano, tá? E nada contra os anglicanos. Então ele acredita na possibilidade do purgatório. Ele acredita na honra aos santos. E essa coisa de santo, para mim, dentro do protestantismo, cara, isso é uma vergonha, né? Eu acho muito feio fazer santinho de Armínio e de Calvino, fazer santinho de... Qual o nome do outro ídolozinho que tem aí? Né? Que esqueci o nome. Aí o pessoal fica com aquele mimimi, não é ídolo, não sei o que, cara. Tá vendo algum objeto assim? Eu não uso esse material, eu acho ruim, eu não gosto, tá? Agora, além disso, ele tem a honra aos santos, ele ensina a honrar os santos, né? Então, não bate com a nossa teologia reformada. Além disso, ele nega o sola scriptura, né? E tem várias polêmicas a respeito da negação do sola scriptura. N.T. Wright também defende em alguns livros essa ideia. Ele também defende a regeneração batismal. Além de defender isso, ele vai defender a negação da substituição penal. O que significa isso? Eu vou falar só desse porque está mais em alta. Significa dizer que a morte de Cristo não nos livrou do pecado e da morte. Ele nos livrou dos nossos pecados passados, mas não dos futuros. Tá? E também alguns vão argumentar, falar que a morte de Cristo só abriu o caminho, ela não nos livrou. Uma coisa que vai totalmente contra o ensino de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, né? De que mais? De Gênesis, vai contra o ensino de Paulo, de Jesus, enfim. Mas é o que eles acreditam, nós não acreditamos nisso. Eu não acredito nisso. Palavras em Chamas não crê nisso. A morte de Cristo comprou os seus filhos. A morte de Cristo pagou pelos pecados de todos os eleitos. Aí alguém vai falar, vai, prova na Bíblia. Não vou fazer isso agora. Vai estudar, vai descobrir. Não é a hora para fazer isso. Uma hora a gente vai fazer aqui, tá? Ou vão falar assim, vai, você tem que provar nos livros. Cara, não preciso fazer isso. Não precisa, só minha opinião a respeito do N.T. Wright. Ele vai acreditar na heresia da perca de salvação. Ele vai achar que o homem perde a salvação, que é outra heresia. Nesse caso aqui, é realmente uma heresia, vai contra muita coisa da Bíblia, mas ele ensina. Então é por isso, irmãos. Agora, veja bem, o maior argumento do N.T. Wright, que é um dos maiores nomes da nova perspectiva de Paulo, né, é que Lutero não interpretou Paulo bem, né, e de que Paulo estava ensinando sim justificação pelas obras, né? Obviamente, você que sabe ler, vai abrir a Bíblia e não vai entender isso lá. E é o que eu digo em alguns vídeos. Muita gente vai fazer algo óbvio se tornar complicado para que você aceite o óbvio dele. Então fala, não é isso que Paulo está falando. E Paulo está escrevendo com todas as letras o que você está lendo. Mas ele vai complicar para que você fique confuso e creia no que ele quer que você creia. Então é isso que ele faz com os escritos de Paulo. Mas, na verdade, Lutero não estava errado a respeito de Paulo. Nem Lutero, nem Calvino, nem Armínio, ninguém estava errado a respeito de Paulo. Paulo realmente ensina que a justificação pela fé, não pelas obras. Muito pelo contrário, cara, isso é muito tão óbvio, eu tenho que provar isso. É tão óbvio, eu tenho que ficar falando. Mas vamos lá. Eu tenho aqui o livro do Justo Gonzalez. Justo Gonzalez, um dos maiores escritores que apareceu aqui no canal. Acho que ele é vivo ainda, né? Justo Gonzalez é vivo ainda. Tem uma Bíblia de Justo Gonzalez escrita em espanhol, se não me engano, com comentários dele. Acho que vai sair aqui no Brasil um dia. Ele escreveu aqui a história do pensamento cristão e escreveu um monte de livro de história, que ele é um historiador muito famoso. No primeiro livro, se você tiver, na página 117, ele vai tratar do cristianismo judaizante. Cristianismo judaizante você acha em Atos 15. Né? Tá lá o debate a respeito da circuncisão. Mas além daqueles cristãos judaizantes, surgiu um outro movimento que foi um pouco menos movimentado, digamos assim, chamado, cadê o nome deles? Aparece aqui para vocês, os Ebionitas. Os Ebionitas já condenavam Paulo por ele ter interpretado que a justificação era pela fé e não pelas obras. Então olha o que o autor Justo Gonzalez escreveu a respeito disso. Eu vou começar um pouco atrás para vocês entenderem mais lá na frente. De acordo com os Ebionitas, há um princípio do bem e um princípio do mal. Os Ebionitas estavam
estavam junto com os essênios ali, uma breve mistura, ali, uma leve mistura ali, tá? Então há um princípio do bem e um princípio do mal, que é algo que já é o início do gnosticismo e dessas ideias que você tem hoje, tá? Parece que em sua origem o ebionismo está relacionado com o judaísmo essênio. Então, e os textos dos essênios eram um pouco místicos mesmo, tá? Os textos do Mar Morto aí vocês vão achar muita coisa estranha também. E aí depois ele escreve o seguinte, ó: de acordo com os ebionitas, há um princípio do bem e um princípio do mal. O último é o senhor desta era. O princípio do mal é o senhor desta era. E Aleister Crowley escreveu a mesma coisa, sabe? Aleister Crowley disse que nós vivemos sobre o governo do mal agora, que nesse caso é o Horus, que ele chama lá, né? E os ebionitas lá no século I ou II, não tenho certeza agora, acho que é o século II, já ensinavam essa ideia. Mas não é essa parte que envolve Paulo. A parte que vai envolver Paulo é a próxima, ó. O último é o senhor desta era, mas o primeiro governará na era por vir. Um dia o princípio do bem vai governar. Enquanto isso, o princípio do bem é revelado neste mundo por meio do seu profeta, que veio em várias encarnações. Então, o princípio do bem, apesar da Terra não ser governada pelo princípio do bem, né, o que é uma heresia por si só, porque quem governa a Terra é Deus, ele não é o mal, ele é Deus que governa tudo. Jesus, ele disse, foi-me dado o poder sobre todas as coisas, né? E aí eles vão dizer que não, quem governa é o mal. Assim como os testemunhos de Jeová falam, né? Se não me engano, os testemunhos de Jeová falam assim também. Aí eles vão falar que dentro desse mundo mal, há encarnações do bem, né? Do princípio bom. Quem são as encarnações? O Justo Gonzalez descreveu, ó, Adão, Abel, Isaac e Jesus. São encarnações do profeta do bem. Isso mesmo, Jesus deixou de ser o Deus encarnado e se tornou um profeta apenas. Assim como os judeus mesmos que eles falam, né? Os testemunhos de Jeová às vezes erravam desse jeito também, enfim. Aí ele continua, mas desde o tempo de Adão, cada encarnação do profeta do bem, cada vez que um profeta do bem é encarnado, é acompanhada por sua contraparte, que serve aos propósitos do princípio do mal. Aí os nomes Caim, Ismael e João Batista foram manifestações do princípio do mal, que também é chamado de princípio feminino. Um dia a gente vai falar sobre esse princípio feminino. Mas entenderam agora a questão? Por que João Batista entra com o princípio do mal? João Batista veio batizando por arrependimento. Entende, irmãos? Algo bem peculiar no cristianismo, enquanto eles colocam Jesus como princípio do bem, porque Jesus disse que a lei não ia passar, e de fato a lei não passou, mas nas palavras de Jesus, né, não passou mesmo, nós continuamos respeitando os mandamentos, né, mas isso não justifica o crente, esta é a questão. Agora eles colocam Jesus como princípio do bem por causa disso, e colocam João Batista, Caim, Ismael com o princípio do mal, porque eles não obedeceram à lei para se salvar. João Batista era um profeta que pregava arrependimento. Caim desobedeceu a Deus. Ismael era filho meio que bastardo, né, de Abraão, mas enfim, eles colocam ele aqui também como princípio feminino. A partir disso, Paulo também é denominado profeta do princípio do mal. Isso no século II, tá, irmãos? Por isso que ele é colocado como princípio do mal. Aí você percebe, eu vou ler aqui a parte de Paulo. Aí você percebe o N.T. Wright tentando mudar a ideia de que Paulo pregou, né? Não, Paulo pregava sim a justificação pelas obras. E você vê no século II o pessoal condenando ele porque ele não pregava a justificação pelas obras. Ou seja, alguém está errado nessa história. É óbvio que é o N.T. Wright. 2000 anos de interpretação a respeito da graça de Deus, agora vem alguém aparecendo falando que tem outra interpretação, que vai contra tudo, contra até os inimigos da fé. É difícil de acreditar. Por isso que a gente não protege e a gente não indica N.T. Wright aqui no canal. Aí olha o que o autor escreve a respeito de Paulo. Foi Paulo quem introduziu o conceito segundo o qual, ao cumprir a lei, Jesus o fez por todos.
Um ensino como este, da parte de Paulo, era de se esperar, afinal, ele também era um servo do princípio do mal, princípio feminino. Então, não é Lutero que errou, Lutero não errou, não é Calvino, os reformadores não erraram. Quem está errando é o N.T. Wright e a nova perspectiva de Paulo. Esse movimento dentro da igreja anglicana, que inclusive não é muito bem aceita na igreja anglicana, é que tem errado. E vocês, irmãos, infelizmente têm comprado material desse autor sem saber de todas as informações. Agora quero pedir para vocês uma coisa. Ao invés de vocês ficarem brigando, estudem a história. Estudem a história, irmãos. Isso aqui você pode ler à vontade. Leia Justo Gonzalez, aprenda o que aconteceu no passado, para vocês não caírem nas heresias do futuro, beleza? Tá explicado por que eu Devaí, por que o canal Palavras em Chamas não indica material do N.T. Wright. Fica com Deus. Se você gostou do vídeo, curta. Se você não gostou, curta do mesmo jeito e deixa um comentário. Aliás, não vou deixar comentário nesse vídeo, não. Vou ficar até dor de cabeça por causa disso. Fique com Deus e até mais.